Eu gostaria que você falasse seu nome e a sua profissão. Eu sou Dimas Henrique Vieira, trabalho de consultor de vendas, vendedor. Onde é que você está morando? Estou morando em Curitiba, no Paraná. De quem que tu é? Sou filho da Clair Wolf Vieira e do Itacir Vieira, folclórico Nezinho. Se tu falasse Itacir Vieira, ninguém sabia quem que é, mas o Nezinho todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Dimas, consultor de vendas, mais especificamente, o que você faz aí no teu dia a dia? Perfeito. Trabalho com vendas, né? A empresa é uma joalheria, então eu trabalho com joalheria e relojoaria. Então eu trabalho com venda de joias e relógios. Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que foi a tua vida e a tua carreira desde que você saiu de Tapejara. Quando é que você saiu daqui e como é que você se desenvolveu nessa tua profissão que você está hoje? Eu já estou aqui deixa eu me lembrar, há 20 anos. 20 anos. Vim para cá em 2005, fiz uma viagem em 2004, na metade, para conhecer. Eu vim com o intuito de fazer a faculdade, que eu tinha começado aí no Rio Grande do Sul, de enfermagem, e transferi para cá, porque aqui ela não era integral como aí, né? A convite da minha prima também, ela disse para fazer a faculdade aqui, ficar lá na casa dela e tudo mais, e eu aceitei, né? De uma hora para outra resolvi vir para cá. E comecei a fazer a faculdade e tudo mais, aí trabalhava e estudava, né? Se tornou cansativo, assim, durante uns 2, 3 anos fazendo isso, trabalhando e estudando o dia todo. Eu morava em Campo Largo, que é uma cidade metropolitana daqui, né? E que leva em torno de 1 hora para vir e 1 hora para voltar, lá para Campo Largo. Então eu vinha para estudar, trabalhava o dia inteiro aqui em Curitiba e voltava à noite. Acabou sendo cansativo, aí eu tranquei a faculdade algumas vezes. Tranquei, voltava a fazer, troquei de horário da noite para da manhã para ver se melhorava. Foi tudo certo, só que houve um tempo que a faculdade aí mudou de lugar. Ela mudou o campus, e na verdade a faculdade faliu. E nisso eu já estava trabalhando com vendas, né? Comecei trabalhando na C&A, depois passei para o ramo de confecção, e aí nessa loja de confecção eu acabei atendendo a gerente de RH do grupo Bergerson, que é onde eu trabalho hoje, nessa joalheria. E ela me convidou aí para fazer uma entrevista, ver o que eu achava e tudo mais. Para mim era um aluno que eu nem conhecia, totalmente novo, nunca tinha ouvido falar de relógio, nunca tinha nem ouvido relógio, nem sabia o que era joia, anéis, colares, pedras preciosas, metal precioso, né? Ouro, um assunto muito novo para mim, né? E acabou que eu fui falar com ela disse, olha, a gente está em busca de profissionais como você, porque ela gostou do meu atendimento lá na loja de confecção. E daí eu disse, já estava meio de saco cheio também daquela loja. Aí eu quis partir para um novo, como se diz, novo desafio. E o que te fascina hoje no teu dia a dia de trabalho numa joalheria e relojaria? Na verdade, o produto com que eu trabalho é excelente, é fascinante também.
as empresas que nós trabalhamos, por exemplo, de relógio, são todas suíças, né? Então, assim, os treinamentos que nós temos, da visão que os suíços têm de produto, eles buscam a excelência em todos os momentos, né? Sempre a busca da excelência contínua e constante, né? Quando você acredita que eles já têm um produto bom, eles vão atrás de inovações, tecnologias para melhorar ainda aquele produto. Isso falando de relógio. E por isso que as empresas têm mais de 100 anos. Todas as empresas têm mais de 100 anos. A Cartier, a Omega, a Rolex, Breitling também é uma empresa de relógio que nós trabalhamos. Então, são simplesmente fantásticas. Por isso que elas se perpetuam no mercado. E eu acabei entendendo isso. E também, como profissional, buscando isso. Que você tem que melhorar sempre, né? Então, é fascinante. Os treinamentos que elas dão para nós profissionais, no intuito de promover o produto delas, que elas promovem, de como a gente tem que falar, de como a gente tem que conhecer a filosofia deles de tratamento com o cliente. O que você aprende no teu treinamento, se você aplicar na sua vida, vai dar certo. Eles são simplesmente excelentes no que fazem. Então, assim, é fascinante isso. A visão que eles têm sobre o produto, sobre as pessoas, sobre os profissionais e o cliente final, né? Simplesmente fascinante. E no caso da joia, a joia é simplesmente fantástica por si só, né? Você pega uma pedra preciosa com uma lapidação, ela é por si só fantástica, né? E daí o metal precioso, o metal mais, não vou dizer o mais valioso, mas o mais desejado, digamos assim, né? Que é o ouro. E hoje, inclusive, está em alta, né? Todo mundo está investindo no ouro. Então, assim, é fantástico, é esplêndido. As pedras preciosas, toda a gama de pedras preciosas. Também, quando eu comecei a trabalhar, uma coisa bem ingênua da minha parte, né? Eu peguei uma joia, um anel, por exemplo, e comecei a admirar. Eu sou muito detalhista, sempre fui assim, né? Comecei a admirar o formato dele, a própria pedra preciosa, enfim. E daí eu disse, gente, eu vou me dar bem, porque quem é que não vai gostar de uma joia, né? Não existe. Se eu, que sou homem, estou impressionado, imagina uma mulher. E foi aí minha primeira barreira, né? Que daí não é assim, né? Não é assim que funciona. Quem está dentro desse mundo tem noção de valores, tem noção de qualidade, tem noção de... vive nesse meio, você tem inúmeras joalherias com inúmeras joias. Então, a pessoa, através de comparação, conseguia levantar questionamentos, né? E aí que eu tive que me aprimorar para poder conter essas objeções, digamos assim, né? Contornar essas objeções. Dimas, falando um pouquinho de relógio, assim, tirando a parte do status fora, tá? O que fascina uma pessoa a pagar um valor altíssimo por um relógio? Para quem é leigo, assim, né? Como é o meu caso, relógios são iguais, né? Vamos sair disso aqui. Claro, tu falou da qualidade do suíço e tudo mais. Mas eu queria entender o fascínio que a pessoa tem por um relógio de alto valor agregado. Além do status, o que traz esse fascínio nas pessoas? É justamente essa excelência que a marca propõe para o cliente, na minha concepção. Existe também essa parte de status, né? Mas é a excelência e a qualidade que a marca se propõe a dar para o seu cliente final. São produtos excelentes, assim, Henrique. É fantástico. Tudo é fantástico.
todos os mínimos detalhes são fantásticos. Então é como se fosse uma conquista. Claro que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e compram vários relógios, mas assim, um primeiro passo, um primeiro relógio, a pessoa busca porque ela entende que ela alcançou aquele nível como eu posso dizer, como se fosse um prêmio para ela de tudo que ela já passou na vida, ela adquirir. Então ela passa para um outro nível da vida dela. Vamos dar uma virada aqui na nossa conversa e vamos falar um pouquinho da tua relação com Tapejara. Você costuma vir para cá de vez em quando? Sim. Todas as minhas férias eu vou para aí. Daí esses dias estivemos juntos, uma grande honra minha. Minha também. Porque eu me fortaleço aí. Eu só não vou mais durante o ano porque a viagem realmente é desgastante. Questão de passagens aéreas, né? Avião, não sei como é que está até em Passo Fundo, seria muito melhor, mas tem toda uma questão de horários e dias. Enfim, mas eu nunca fui de avião, né? Então só fui de ônibus ou de carro. Mas são assim 10 horas de viagem, 12 horas de viagem, é muito desgastante. Por isso que se for durante o ano, que não for nas minhas férias, tem que ser uma época com, no mínimo, 3 dias, né, que eu tenha de folga. Isso acontece raramente, tipo nunca, né? Então, eu vou sempre nas minhas férias, porque eu adoro a cidade de Tapejara, adoro as pessoas, principalmente as pessoas, né, que me fortalecem demais com a energia, que é coisa que a gente não tem aqui. Os amigos aqui, tem os amigos aqui, mas é diferente. Aí é único. Tapejara é único, na verdade. E você sente mais falta daqui quando você fica um tempo sem vir? Sinto falta meio que de tudo, assim, dos amigos. Sinto falta de estar ali em casa, ali, cortar uma grama, que aqui eu moro em apartamento, cortar umas árvores, plantar umas coisinhas, eu planto, que eu gosto de plantar, então eu tenho no meu apartamento mesmo, cebolinha, essas coisas, e coisas do interior, assim, né? Aqui a gente é uma cidade grande, então, embora Curitiba seja meio provinciana ainda, você sai domingo de manhã aqui, você encontra as pessoas de pijama na rua, indo levar o lixo, indo no mercado, é uma coisa bem bacana. Mas eu sinto falta disso, do contato com a natureza. Tem alguma lembrança das pessoas, você falou, né? Sim, das pessoas, principalmente. Cortou aqui o áudio. Tem alguma lembrança que você tem de infância aqui que é bastante marcante para você? Bom, minha infância foi muito boa aí, né? Eu era meio atentado, né, cara? Então a gente fazia umas coisas e, meu Deus, hoje a gente seria preso. Hoje as crianças não fazem mais, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas assim, toda a minha infância aí foi muito boa, alguma coisa marcante, assim. Uma coisa que acontece com todos a maioria dos guris, né, de jogar bola. Então eu eu joguei muita bola, né? Tanto que eu sinto falta, depois que vim para cá não joguei mais. Aqui nem tinha futsal, não tem, é só futebol society aqui, né? Então já a quadra é diferente, enfim, até tentei jogar umas vezes, mas tem que ter tempo, tem que ter logística, tem que ser fácil de ir, nunca é fácil, as quadras são dispersas aqui, não que seja difícil a locomoção aqui, mas tudo requer tempo, né? Que é coisa que a gente não tem muito. Mas o que me marcou da infância é jogar bola lá na escolinha de futsal do professor Ruberli, que me desenvolveu muito, jogar no Atlético com o professor Forley, que me desenvolveram muito, eu entendo, e fui entender depois de adulto tudo isso, né? Mas foi uma boa educação que eu tive com esses dois professores
no esporte, digamos assim, no futebol. Gostei muito. Quem eram teus colegas aí que jogavam futebol para você, para nos ajudar, nosso ouvinte, a entender essa relação espaço-tempo aí? Olha, meus colegas que jogaram, por exemplo, no Atlético, o Kiki Zanini, jogava com o Orley Júnior, jogava junto com o Ednei, jogava com, deixa eu pensar mais algumas pessoas, o Carlos, que era zagueiro, o Lucas Brock, o Mauro Bacega, que era lateral, o André Guidini, que era o outro lateral, o Picolé também, conhece o Picolé? O Matheus. Matheus Pereira, né? Tá morando em Balneário Camboriú agora. Isso. Itajaí até, eu acho que é. O João Vitor jogava bola, o João Vitor Figueiredo. Essa turma, assim. Você pensa em um dia voltar a morar em Itapejara? Olha, no futuro, quem sabe? Mas que eu tenha acesso a, pelo menos Curitiba, né? Aqui é uma cidade excelente de morar. Não queria, tipo, ir morar para lá e nunca mais vir para cá, não. Curitiba realmente é uma cidade apaixonante, né? Quem vai visitar adora e quem mora aí defende muito a cidade, né? Dimas, para a gente encerrar nossa entrevista, então, eu gostaria que você desse um conselho seu com essa tua experiência de vida, de ter saído de Itapejara, morado em um lugar estranho, né? E ter desenvolvido sua carreira fora, que você desse algum conselho para quem está iniciando a carreira, para quem pensa em mudar de carreira, uma coisa que você possa ajudá-los a ir para frente e se desenvolver. Olha aí que a primeira coisa é ter coragem, né? Ter coragem e ir para cima. Independente do que disserem, do que não disserem. No meu caso, ninguém disse nada, porque eu disse, eu vou ir hoje, e no outro dia eu estava vindo, a mãe ainda disse, não, então não vai hoje, vai amanhã, fica mais um dia. Eu disse, tá bom, então eu fico mais um dia, mas eu vou. E também aconteceu de eu estar aqui um tempo, e quando você vem, você acaba ficando um pouco isolado, óbvio, né? Isso é óbvio, porque eu estava ali com todos os meus amigos, né? Com toda a minha família, tudo tranquilo, tudo em ordem, numa zona de conforto, e você vem para um lugar onde as pessoas não olham para você. Quando olhavam para mim, eu cumprimentava, elas viravam a cara, e continua assim até hoje. Mas não tem problema, isso não te diminui, pelo contrário, você tem que cada vez ser mais forte e em busca dos seus objetivos. Então tem que ter muita força, muita resiliência, saber que não vai ser na primeira que vai dar certo, se der certo, ótimo, mas assim, tentar, caiu, levanta, tenta de novo, levanta, tenta de novo. Você tem que saber em quem confiar. A gente toma muitas pessoas tentam te enganar e te enganam realmente, mas com o tempo você vai sabendo se defender, né? Mas tem um mundo pela frente, né? Eu estou muito feliz aqui, tenho muita vontade de conhecer outros lugares também, mas a gente não pode se limitar a ficar num lugar, sei lá, eu acho que a gente tem que conhecer bastante lugares, embora sempre volte para a terra natal e tudo mais, mas para você ter pelo menos uma comparação, né? E isso agrega, né? Agrega cultura, agrega na sua vida. Né? Dimas, muito obrigado por dedicar uma parte do seu tempo para a gente aqui e participar dessa entrevista. Rapaz, uma lisonja, uma honra para mim, meu cara. Prazer.